Olá, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, colecionadora de histórias. Hoje nós estamos aqui com o Wilker, né, um grande amigo, especialista em marketing, dados de consumo, super inteligente, antenado, né, buscando também o despertar, a luz consciencial como nós, veio compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. Bem-vindo, Wilker. Obrigado, Gabi, pelo convite. Tô feliz de estar aqui hoje, né? Falando sobre os assuntos que a gente gosta de falar. Sempre estamos aí tentando buscar um pouco de clareza nesse mar de dúvidas e questionamentos e ideias. E eu fico feliz de estar aqui hoje, poder agregar um pouquinho aqui com o seu trabalho. Ah, com certeza. Obrigada a você por ter Que vindo, isso. né? Vamos Queria lá. te fazer algumas perguntinhas. Primeiro, Vamos gostaria que lá. você fizesse uma apresentação sobre você, né? Com o Uhum, que você trabalha agora, uhum, com o que você gosta de pesquisar, com o que você acha que faz a diferença, assim, no seu dia a dia, que você acha importante a gente comentar aqui. uhum. Ó, hoje eu falo que eu trabalho com criatividade. E Uhum. criatividade não é só essa ideia do artístico, do desenho, da pintura. Criatividade, para mim, é solução de problemas. É isso Uhum. que, basicamente, eu busco. Eu trabalho como diretor criativo da agência Universo, que é uma agência de marketing, que é a agência que eu fundei, e também sou diretor criativo da agência da House Zitão, que é a agência só para o Grupo Zitão, Aham. que é para o mercado de bares e restaurantes, né? Então, eu fico com a parte de criar as ideias, mapear os padrões de consumo, identificar como a gente consegue pegar aquilo que temos como diferencial competitivo, o que somos, e fazer difusão disso para as pessoas. Aham. Como as pessoas vão entender aquilo que a gente quer comunicar? Esse é o meu papel como diretor criativo. Então, para construir isso, eu tive que passar por todas as etapas do processo de uma agência de marketing, desde do design até a Aham. redação, para mim entender o escopo geral e assim eu conseguir delegar para as pessoas, sabe? Então, para Muito mim, legal. para mim conseguir, eu acho que entender as condições das pessoas, é, eu preciso entender de várias esferas de comunicação. E a comunicação começa pela gente, tipo, entender você mesmo, entender como funciona a Isso. sua psicologia, entender como funciona a sua forma de pensar, a Como sua você olha para o cultura, mundo. como você olha para o mundo, como o mundo olha para você também. Aham. Essa primeira estrutura é a base, eu vou falar com pessoas, eu entendo de pessoas, É, é o ponto um, né? Que eu acho é. que. E isso já envolve muita coisa. Se eu for falar Nossa, de. e como não lidar com pessoas, né? Não tem nada que Não tem o você que não faça, faça sabe? que não. Lógico, tem algumas profissões que você consegue ali até ficar ali só no seu escopo de trabalho, mas a que eu trabalho precisa ser ampla, né? Uhum. Precisa ser multidisciplinar. Esse é o fator. Criatividade vem dessa capacidade de conseguir enxergar essas unidades de conhecimento e unificar em uma coisa só. Então, eu tenho conhecimento aqui nessa área de atuação, tenho aqui, e aí eu vinculo os dois e aí eu tenho uma ideia, sabe? Para Nossa, mim isso é muito legal. criatividade, né? É. Então, eu trabalho com criatividade nesse sentido, de soluções de problemas. E na agência, eu fico com a parte da criação das ideias e delegar isso para as pessoas, desenvolver essas pessoas também, Uhum. porque eu acho que é um papel fundamental da minha parte, não só da ideia, mas como que fala aquele ditado? Ferramentas, Das condições, ferramentas, sabe? é. Tipo assim, ensinar a pescar. Então, eu preciso estar com a minha equipe, eu preciso que eles estejam em constante evolução, aprimoramento, para que eu também tenha tempo e liberdade para criar Uhum, novas ideias, buscar novos conhecimentos. Para mim uhum. conseguir essa liberdade, eu preciso que eles estejam aprimorados, e aí é um processo, é quase um círculo virtuoso, né? É, Eu vou, aprendo, ensino, tenho tempo e liberdade, aprendo novas coisas, aprendo, ensino e vira isso, sabe? vai. Eu acho que compartilhar o conhecimento é super importante para você criar esse âmbito mesmo, como que eu posso dizer? Para você criar essa sociedade mesmo, a sociedade perto de você, que é que você consegue ser um fator de mudança mesmo, é algo promissor, né? Então, Claro, e ninguém sozinho faz a diferença, né? não, Todo mundo ninguém. precisa Eu estar acho que as pessoas juntos, agregando. já estão entendendo um pouco mais disso. A gente vem de uma mudança de consciência social geral, né? Nossa, que bom. Eu Que acho bom, eu também incrível, eu acho. acho. Quando tem pessoas que falam assim, mas antigamente era muito melhor. Eu falo, não era melhor, gente, para. Tipo, hoje em dia a gente tem consciências sociais de coisas super importantes. Sim. Antigamente
a gente só tava pensando em territorialismo. Não, e a gente tem acesso à informação fácil. Pegou o celular, abriu, nossa, vou pesquisar, já sei o que é isso aqui. Então eu sou um pouco prolixo, né? Fui falar do que eu faço, tô aqui agora. Imagina. Então, A gente tá aí pra conversar, entender quem é você, o que você gosta, o que você faz. Então, é isso. Eu trabalho como diretor criativo dessas agências, sou responsável por solucionar os problemas, ver como eu vou conseguir fazer isso, sabe? Com as informações que eu tenho, conhecimento que eu tenho dessas áreas multidisciplinar. É isso que eu faço. Agora me diz uma coisa, por que esse nome, Universo? Universo, porque eu sou fascinado pela vida, pelo universo. Eu acho que a vida começa no universo, né? Então, se você entender fora, você entende dentro. Se entender dentro, você entende fora. Então, eu sempre fui fascinado pelo existencial. Contemplativo das coisas. E o universo vem porque eu acho que o universo é um dos maiores fascínios juntos com a consciência, né? Que é fruto do universo. Então, esse pensamento, dessa lacuna, dessa dúvida, desses questionamentos, me dá sede de conhecimento. É aquela chama interior, né? É a chama interior. Então, essa chama me move em nada mais claro do que justificar isso como universo, no nome da empresa. Muito legal, eu né? adoro o nome. Tanto que a gente se conheceu por causa do nome, né? A gente se conheceu por causa do nome. Eu encontrei o Wilker na internet, buscando uma agência. Eu falei, gente, olha essa agência, tem um nome Universo. E é ela, certeza, é pra mim essa aí. E deu certo. Deu super certo. Eu queria te perguntar também da época que você morou, do ladinho da área 51. Quando a gente se conheceu, você falou também, né? É verdade. Teve essa experiência. Eu fiz engenharia, né? Engenharia, e aí eu morei fora, fiz nos Estados Unidos. E quando eu tava lá, eu morava em Reno, que é uma cidade em Nevada, né? Que é o estado lá onde tá a área 51. E no Brasil eu tinha visto algumas aparições de OVNIs, algumas coisas assim, mas não com frequência. E lá é muito frequente, né? As pessoas já estão acostumadas, tem muito. E falam isso abertamente? Não. Isso que é engraçado. A área 50, se você vai falar para um nativo, é teste militar, qualquer coisa que seja super lógico. Porque passa essa informação para eles e eles absorvem. É criado um senso social sobre... Só que quando eu estava vindo embora para o Brasil, já estava num contexto de mudança disso. Parece que existe essa agenda, alguma coisa, que está querendo mudar o condicionamento mental das pessoas em relação a isso. Sim. Então, cada vez mais a gente vê Hollywood com filmes só sobre... vida fora do planeta. Sempre foi, na verdade, né? Eles sempre tiveram os heróis, pessoas diferentes que tinham superpoderes, mas o problema de Hollywood, na minha visão, tá? É que eles sempre colocaram e posicionaram os extraterrestres como sendo do mal, malignos, ou invadindo a Terra, criando um consenso geral de medo, pavor. Se você fala com as criancinhas e elas não têm acesso à informação, né? Assiste um filme de Hollywood e você fala, nossa, eles vão vir dominar a Terra, vão matar todo mundo, a gente tem que lutar contra eles. E não é isso. Colonizador que vai... não é isso. Na verdade, dentro da minha visão também dos meus estudos, nada mais é do que um ser que não está na nossa dimensão, também criado pelo divino, nada de maligno. É claro que existe dualidade, como existe no ser humano, de ser melhor em alguns aspectos, pior em outros, ser uma pessoa benevolente ou maléfica. Decisão, escolha, né? Livre-arbítrio. Mas, na minha visão, partem de uma fonte divina, todos. Sim, existe algum interesse por trás disso, claro, né? Sempre tem, né? E aí, cada vez mais a gente vê canais de notícias super famosos falando sobre OVNIs abertamente, né? O governo americano também tá falando, abrindo né? alguns documentos, demorou um tempão, mas... porque, claro, é nítido, né? Tipo, num universo tão vasto, né? A gente seria muito privilegiado, né? De ser os únicos aqui sozinhos. Mas lá, quando eu estava... tinha esse senso ainda de, teste militar, isso não se fala mais. E tem os conspiradores ali, né, que são considerados pela sociedade os conspiradores loucos, doidos. Os conspiradores hoje não tem mais conspiração, porque tudo ficou verdade, virou verdade. ET, agora a NASA fala que tem. Não sei o quê, agora é verdade. Os conspiradores estão até sem assunto. Aquela reunião aberta de executivos e todo mundo da NASA ali falando abertamente sobre OVNIs, mostrando imagens, tipo assim... acredito quem quer, e a sociedade está se preparando para esse processo, né, de entender um pouquinho desse discernimento. A gente tem muitas amarras de crenças, de limitações, alguns fatores que vêm de uma estrutura, né, sistêmica, religiosa também.
e fica difícil você falar abertamente disso de uma forma que não pareça uma coisa absurda. Ou agressiva, né? Porque as pessoas falta se de sentem respeito, né? ofendidas, algumas assim. E às vezes entender essa estrutura, quem diz que essa estrutura, até litúrgica, religiosa, não é uma estrutura que faz parte desse processo, né? Então, eu acho que faz, eu também acho que sempre fez por trás. Inclusive, eu fui no Vaticano agora recentemente. Se eu não me engano, foi esse ano, começo desse ano, que eu fui pro Vaticano. Aí cheguei no Vaticano, tô lá, escutando, lendo, olhando a guia falando. Ela me conta uma história de que o Vaticano é ali porque era um morro, tá? Onde os padres iam fazer observações do céu. E levavam seus telescópios. E hoje se tornou, depois de muitos anos, o Vaticano. E hoje está lá. E o centro de observação deles, dos padres agora, é nos Estados Unidos. Aí eu falei, tá, entendi. Então aqui era o morro que a galera, que os padres vinham observar o céu à noite, tá? Então, né, a religião já tá envolvida aí desde os primórdios, foi criada. E querendo ou não, a Igreja Católica é detentora de muitos desses conhecimentos, né? Muito, tanto que os maiores observatórios do mundo são deles. Sim, é a instituição, a instituição mais velha, né, que a gente tem. Então, o que não foi... o que eles não pegaram de conhecimento que era um público, era um conhecimento das pessoas e virou pertencente a eles, né? Biblioteca de Alexandria, colocaram fogo. Por quê? Porque as pessoas não podem conhecer. Não podiam ler os livros? Por que eu vou restringir conhecimento das pessoas? Tem algum fator, né? Então, eu acho que, querendo ou não, a Igreja Católica, como sendo a instituição que ainda continua com essa... eu acredito que tem essa força, sim. Mas vai acabar, porque tem tendência a acabar as religiões. Né? Eu também acredito, mas a questão é que a história como é hoje foi moldada. Claro, e quem conta a história é quem vence a guerra. Quem vence a guerra. Quem perde a guerra não conta a história. Não conta a história. Então, por exemplo, se a gente vai entender o planeta, ou a formação do planeta mesmo, de forma até continental, quando era uma Pangeia, o núcleo era em nenhum lugar. Todas, né, quando a gente vai entender um pouco mais sobre o anciente, como que chama? Ancestral? O mundo... Antes da Pangeia? Não, o mundo... Como que eu posso dizer? Ancient. Como que eu falo isso em português? É ancestral, acho que é ancestral. Ancestral, o mundo... Antiguidade. Antiguidade. Eu dando de bilíngue aqui, né? Esqueceu português, gente. Desculpa, fino. Gente. Perdão. Antiguidade. Então, se a gente vai pegar o conhecimento da antiguidade, desde formação de escrita cuneiforme e tudo, ela pertence a uma região muito, né, setorizada. Totalmente setorizada. E aí a gente vê muito desses impérios que pegaram do poder e dilaceraram toda essa cultura, toda essa estrutura, né? Então, vamos lá, invadem, acabam destrói, com tudo, mata, não acredita, mata. Não acredita, mata e adquire do conhecimento, né? Pega o conhecimento deles, coloca fogo no resto, para a população não saber, mas pega pra gente e guarda lá na nossa biblioteca, guardadinho. Só quem for nosso alto escalão que vai ter acesso. Clubinho VIP. Do inferno, né? É Hellfire Club, existe, verdade, pesquise isso. É onde os grandes políticos e o grande topo da maçonaria, o grande topo das igrejas, eles fazem os business deles. Seria um clube do inferno, onde é um clube iniciático para você participar. Você faz coisas, assim, politicamente não corretas e você fica preso a isso, porque rola uma chantagem. Você foi comigo no clube do inferno, eu te iniciei, mas você fez uma coisa não tão legal com uma jovem, uma criança, algo do tipo. E eu tenho a gravação disso. Ou você faz o que eu quero, ou eu te mostro na mídia e acabo com a sua reputação e com a sua vida. E você vai pra cadeia. O que você quer? Que merda. Então existe muita manipulação. Então eu acho que nessa construção da história que temos hoje, ela foi fruto de deturpação, né? Então... até o Big Bang. O Big Bang... Gente, a teoria do Big Bang, ela foi feita e criada por um padre, tá? Padre. Qual que foi? Eu não sei agora, preciso dar um Google no nome, mas é muito interessante também dar uma olhada. A teoria do Big Bang foi criada por um jesuíta. Então, assim, a gente sempre brinca, eu estudo com uma galera que fala os cientistas. Os cientistas. Que é mais ou menos assim, é algo científico. Mas algo científico entre aspas, né? Porque é o que eu quero que a população saiba.
Então, é que nem apoio científico. Ah, tá, vou apoiar. Eu sou uma pessoa investidora, eu vou apoiar, mas eu vou apoiar para descobrir que esse celular é rosa. Uhum. Enfim, que seja qualquer outra causa. Uhum. Eu pego cientistas que criem soluções para provar que isso aqui é rosa. Sim. Não Você é, cria a eu não dou história. liberdade, eu não vou pegar como governo oculto que eu falo, que são as Uhum. pessoas que estão no poder aí ocultamente, que a gente não vê quem é. Uhum. Eles patrocinam para o que eles querem, não patrocinam as pessoas. Olha, Wilker, você é um cientista muito legal, um PhD físico, químico, eu vou te dar um patrocínio para você desenvolver o melhoramento da humanidade do jeito que você achar melhor aí. No ramo que você conhece, no que você sabe. Não. Tem sempre algo, um foco em que as pessoas precisam trabalhar para provar que isso é verdade. Entendi. Então, é uma manipulação ferrada. Fez parte do que é hoje, né? Começou com... E eu acho que começou com essa ideia de poder mesmo, né? Então, você... o poder instaurado gera guerra, Gera tudo. Gera tudo, Tudo. porque você entender que esse senso de superioridade, né? Que querendo ou não, até o senso social humano porque se a gente para pensar dos bichos do planeta Terra, o ser humano, ele se distingue quase como separado à natureza, sabe? Como se, isso aqui é do ser humano, isso aqui é da intervenção humana, sabe? Tipo, não faz parte do natural, você não se conecta. Parece que é distinto, mas não, Tá você tudo é fruto conectado, disso. e você faz parte disso. E quando você vai ficando mais longe desse entendimento, mais longe você vai ficando da sua essência. É aí que você vai ficando cego da realidade, né? Porque você entender que você é uma coisa separada e que todos os trâmites, tudo que existe no mundo, a realidade é pra você. Sabe? É um senso de superioridade muito, muito elevado que vai te cegar, né? É uma falta de senso, né? Falta de senso, né? Total, porque se a pessoa olha pro universo, olha pra dentro dela, como eu adoro Hermes. Tudo que está acima é como está abaixo. Se você olha pra você e entende que a sua íris do seu olho é como a nebulosa no céu. Se você entende que tá tudo conectado. Os padrões se replicam, né? Se replicam, você entende que existe um todo, uma integralidade. Então, eu preciso estar bem com o resto, eu preciso estar bem com a natureza, com os animais, com as pessoas que estão próximas a mim, para que eu também fique bem. Sim, né? Eu acho que é o princípio fundamental. E querendo ou não, essa estrutura, o divino, essa força que rege tudo, tá em tudo, né? Em tudo, em todos. E vem cada vez mais se desenvolvendo, né? A gente é fruto de uma herança de desenvolvimento evolutivo de um processo. Talvez, será que começa para todos assim? E aí estamos em níveis diferentes do mesmo processo ou não? Cada estímulo é de um jeito, sabe? Então, essas dúvidas são os questionamentos que mais pairam assim na mente. Dessa ideia do que é a evolução em si, né? Os seres que estão fora... tem essa mesma capacidade ou estão como se fosse uma linha cronológica, a gente está aqui nessa parte dessa linha, esses daqui estão aqui, porque ou a são linha distintos? Cronológica, ela é sempre na horizontal. A gente tem a ideia na mente, né, muitas vezes, de que ela tá na vertical, que a gente vai subindo as linhas cronológicas de dimensão, mas não, ela é paralela. Nós estamos com os outros seres, que eu acredito, os nossos parceiros, extradimensionais, extraterrestres, que seja como preferir. Nós estamos na horizontal, então eles são desenvolvidos em alguns aspectos que nós não somos ainda, e nós somos mais desenvolvidos. Existe sempre uma troca, seja qual for, seja intelectual, seja de tecnologia, seja de emocional, porque nosso poder emocional aqui, na terceira dimensão, nós que temos essa inteligência divina, nós vivemos intensamente as emoções, então isso faz com que a gente também evolua de uma forma muito rápida, porque às vezes eles estão em outro nível de sociedade, de tecnologia, mas não tendo esse emocional que nós temos tantas oscilações, tantas emoções diferentes, a evolução deles é mais lenta. Então, eles aprendendo isso com a gente, dominando isso, eles também vão evoluir, vão dar saltos quânticos, né? Entendi. Legal. Aí eu também queria te perguntar, quais são as pesquisas que você está fazendo atualmente, assim, de diferente, que você acha que é importante compartilhar com as pessoas? Só para deixar claro, da onde nasce esse sentimento, essa sensação e para onde ela se projeta, né? Eu sempre gostei de relatividade, não sei porquê, sempre foi um assunto que eu sempre gostei, não sei onde foi implantado isso, mas em algum momento... Na verdade, eu acho que você tá relembrando
Pode ser. Uma sensação que eu tive já várias vezes, até desde criança mesmo, é que às vezes eu tenho um discernimento de algumas coisas que eu falo, mas eu nem parei pra estudar direito isso, nem tenho tão aprimorado, e às vezes quando eu tô explicando ou falando pra alguém, vem muito aprimorado, parece que é como se... Ah, É, relembrando. é como se é o tempo, né? Eu vejo muito a relação de corpo e consciência de uma forma assim, horizontal também, linear, que é o corpo é matéria, denso. Uhum, Consciência é energia, ela vibra, ela não tem uhum, presença, ela não precisa de presença física, né? uhum, Então, entre o corpo e a consciência, a gente tem esses parâmetros, que é o corpo ele gera a sensação, a emoção. uhum, Essa emoção ela vai gerar uma percepção. Então, com a emoção, eu tenho uma experiência, essa experiência me gera uma percepção. A uhum. partir dessa percepção, agora eu tenho decisão. Né? Então, com essa decisão, a consciência agora, ela fez essa estrutura para ela criar essa condição que é como que eu posso dizer? A decisão mesmo, a decisão. Então, a consciência é esse E para caminho. ter a experiência, né? Eu acho que a gente Não, vai. e depois vira. É como se fosse um processo de aprendizado. Né? Aham. Se a gente pega uma máquina para aprender um machine learning da vida, é assim. Então a gente tem o processo de aprendizado, aí ele vai criar esse conhecimento vira intrínseco dessa consciência. Então eu acho que Aham. o universo, as pessoas, ou tudo que está materializado, é a experiência dessa própria divino se experienciando de formas diversas para que vai acumulando esse nível intelectual, esse nível de conhecimento, sabe? E Aham. quando ele se dissipa, ele volta para essa realidade. Opa! Ele É. volta para essa realidade que é o todo, é o divino, é o que É. seja, sabe? E existe uma máxima, né, até na ciência, de que tudo fica registrado no universo, porque Sim, quem tem sim. noção de tempo somos nós aqui, Isso que seres eu penso, humanos. sabe? Então, quando aconteceu isso comigo, parece mesmo, a sensação é que quando você entra nesse estágio, a sua mente está pertencente a isso que é o divino. Não sei onde é Aham. isso. Não tem tempo lá. E Eu você andei. acessa esse ponto que talvez sua mente já esteja mais aprimorada, ou É, tenha mais conhecimento, ou mais desenvolvida, ou não, ou, ou regride, não sim. sei, sabe? Mas quando você aprende, na minha visão, você aprende e fica registrado. Existe Uhum, um tempo que não há tempo, uhum, e tudo que é informação fica registrado nesse lugar. uhum, Então, quando você acessa de novo, você relembra das coisas, dos lugares onde você foi, do conhecimento que você já teve ou que vai ter, que seja no uhum, futuro, porque lá não tem tempo, não é passado, nem presente, nem futuro. uhum, E estudando um pouquinho sobre maçonaria, até, muito uhum, interessante isso, que eu entendi que existe uma parte no cérebro que se chama hipocampo, e no uhum, hipocampo eles estudavam isso, estudam através das inscrições egípcias, uhum, aprenderam no Egito Antigo, que você relembra e entende de novo ou entende o que você vai ver. Isso cientificamente falando. E até o chifre, aí todo mundo às vezes acha, o simbolismo do bode é algo muito horroroso, ou é satânico, ou é do mal, a maçonaria usa um bode. uhum, E eles usam para representar, porque abrindo o cérebro ao meio, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês olharem o hipocampo no cérebro. uhum. Repartindo, Tem um parece olho dois de Horus também, né? tem Que olho é. de Horus também, fica Uhum, dois chifres, como se fosse dois chifres de carneiro mesmo, mas eles estão fazendo menção a essa região do cérebro. Por uhum, isso que eu estava te falando hoje mais cedo, que muito do misticismo, das histórias antigas, né, dessa confusão que fizeram de maligno, de diabo, de igreja, de salvador, de uhum. céu, na verdade é uma desinformação. Sim. Porque tem muita coisa que civilizações passadas, por exemplo, tiveram acesso à Uhum, tecnologia, esse conhecimento se perdeu, e aí quando a gente começa a acessar de novo, a entender de novo, vê que era algo tecnológico. uhum, Mas uma pessoa, a mesma coisa que você der uma imagem do hipocampo para uma criança, ela vai olhar e vai falar: ai, parece isso, parece uma cobrinha, uhum, ou parece um chifre de um uhum. bichinho. Porque ela não acessou o conhecimento, Sim. porque ela não teve acesso à informação. Mas com o decorrer, assim, das minhas experiências, eu fui entendendo que tem nada de místico, as coisas não são místicas. É quase técnico, é racional, É lógico. racional, é Uhum, lógico e principalmente é tecnológico. Nosso corpo é tecnologia, a natureza é uma tecnologia, a água é uma tecnologia, a frequência com que uhum. a gente emana é uma E, tecnologia. e outra coisa, vendo a Igreja Católica assim como uma forma de instrumento também de molde ali da história, se você quer
fazer com que as pessoas não adquiram aquele conhecimento, você rotula aquilo lá pagão, pra justamente isso, ficar... anticristo, ficar uma coisa quase... Não toque isso é não pecado, isso é olhe, errado. Isso é... Não leia aqueles livros, hein? Não leia os livros. A história da maçonaria mesmo foi isso, né? Então, estavam ganhando poder e a igreja católica falou, fazer inquisição pra matar mas eles esse povo. trabalharam muito tempo. Trabalham muito tempo junto, né? Tanto que os cavaleiros são... Dos templários, fundaram a maçonaria. Mas antes disso, eu acho que eu já até comentei aqui no meu canal, mas eu vou relembrar porque é importante. De onde surgiu esse lance de maçons? Os maçons eram os pedreiros, né, da antiguidade. Do tempo de Salomão. Né? Eram os engenheiros da Grécia Antiga. Só que eles começaram a ter que acessar algumas geometrias sagradas, que eram de um grupo seleto. E esse grupo começou a ter que passar, porque eles tinham que construir, tinham que saber. E falaram, não, então vamos fechar vocês aqui, para passar informações só para vocês construírem, mas vocês não passam nada para ninguém. Então, vamos ajudar vocês a crescerem financeiramente e tal, mas eles dão só o conhecimento fragmentado. Eles nunca dão uma visão do todo. Essas escolas iniciáticas, elas sempre te colocam lá, vem, sobe mais um degrauzinho, agora você tem que fazer uma outra coisa para você acessar um outro conhecimento que eu vou te dar. Aí você vai subindo os degraus, você vai fazendo coisas, vai tendo experiências, vão te fazendo um emaranhado, te amarrando naquilo ali. Aí quando você chega no topo pra falar, nossa, e cadê a verdade agora que eu vou descobrir? Não tem, de verdade nenhuma. É só que você já tá tão envolvido, você tá ali dentro, você já faz parte daquilo, já fez coisas lá dentro. É uma sociedade. Você não vai sair. Mas o fundador mesmo do iluminismo, dos Illuminatis, que é Pitágoras. Pitágoras era fenomenal. Inteligente, matemático, filósofo. Queria realmente construir algo positivo, queria acessar o Santo Graal, queria o prolongamento da vida. O que é o Santo Graal, gente? Nada mais é do que o prolongamento da vida, é isso. Isso que eles queriam. Não queriam morrer, queriam ter acesso, que nem Matusalém na Bíblia, que nem os ancestrais sumérios viviam muito, eles queriam também o prolongamento da vida. Então, eles buscavam isso. Como? Alimentação, geometria sagrada, entendimento de como funciona o cérebro, de como funciona a tecnologia da natureza, entre outras coisas. Pegaram esse conhecimento quando o Pitágoras morreu, a galera da Baviera, que eram os Rothschild, a Adam Weishaupt, que criou os Illuminatis da Baviera, e usaram pro lado ruim da coisa. Falaram, vou pegar esse conhecimento aqui que é muito top, não sei o quê, e vou começar a manipular as pessoas, vou fazer uma sociedade secreta pra mim, vou começar a envolver rituais de sangue, cabalismo, entre outras coisas. E aí o conhecimento foi se perdendo, né? Triste. Triste. Mas é engraçado isso da gente ver que civilizações antigas tinham conhecimento tão apurado de coisas, né? Que se perdeu no tempo. Qual foi a definição clara? Quem instituiu isso? Por que isso não foi propagado? Onde estaria a sociedade se esse conhecimento estivesse até hoje, né? Pertencente ao... Avançado. Avançado. Porque para você ver uma sociedade que consegue entender de astrologia num período matemático, fazer operações, né? De coração. Os sumérios faziam operação de coração. Então, como que entende, tem um discernimento tão claro da realidade, né? Se a gente vê as pirâmides mesmo, a construção delas, o alinhamento e tudo, como foi feito isso naquela época, né? Então, é um indício claro, nítido de um conhecimento ancestral mesmo, um conhecimento muito aprimorado, né? E que foi dissipado, porque não se tem documentado, não se tem, né? Não tem tudo, né? Não tem tudo, tem fragmentos, mas aí vira especulação, não de fato, foi assim, assado. Aí e a gente vira conspiracionista. Conspiracionistas, né? Mas o fato é que esse conhecimento, ele faz parte da nossa história. E da própria... do lógico. É o que né? Não tem uma verdade, não tem mundos de verdades. Você acredita nisso e existe esse mundo da verdade. Vai ser uma verdade unificada ali, né? Que cada um pode ter sua percepção de realidade, mas é uma verdade mesmo que se você tiver conhecimento a isso... Você vai conseguir, sabe? Entender, provar e sentir, e experienciar, e aprimorar, e evoluir. Só que isso não tem claro, não tem nítido, não tem, né? Porque a gente sabe de um dilúvio, que é o dilúvio da Bíblia, que também dizimou as pessoas. Dizimou por quê? Avanço tecnológico muito rápido, as pessoas começaram a evoluir de forma muito rápida, aí existe uma galera que
são os construtores do nosso corpo, do veículo corpo, tá? Não tô falando de alma, nem de espírito. Do veículo corpo, falaram, não, poxa, É uma matéria mesmo. minha criação tá indo muito rápido, tô perdendo controle, não dá. É como se fosse um cientista no laboratório. Você criou algo, mas algo saiu fora do padrão que você imaginava. Você falava, não, vou ter que acabar com isso aqui, porque ele vai acabar me ultrapassando. Como a inteligência artificial, uma hora pode nos ultrapassar. Sim, totalmente. Sabe? E se virar contra nós, algo do tipo. E às vezes a inteligência não é o processo também qual que é o processo? O que é real? Não é, né? Então, às vezes, a gente... Se foi criada é porque faz parte de um processo, né? Claro. Será que esse processo é o processo natural das coisas também, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. Será que a maioria das vezes eu acho que não. Eu também acho que não, mas, por exemplo, às vezes eu fico pensando, será que se está sendo criado é natural da criação, né? Porque o processo é esse, você vai criando discernimento cria a experiência, cria o discernimento cria as ideias e isso é projetado e materializado, né? Então, será que como eu pensei, só para contextualizar o porquê que eu tô falando disso, é porque quando eu iniciei programação, aprender sobre programação, a minha ideia inicial, eu adolescente, né, tava pensando já sobre isso, e é o que eu queria fazer, tanto que eu fiz um semestre de medicina por essa questão, que era neurociência. Muito então, legal. O pensamento, ele tem um padrão existe um padrão de pensar, né, a gente não é um ser... Estamos longe ainda do nosso potencial máximo, né, a nossa estrutura biológica ainda precisa ser muito aprimorada pra gente ter o discernimento, às vezes, do todo, né? Às vezes a gente tá tentando entender as nossas questões, mas eu me sinto, como eu me sinto, né? Eu me sinto muito longe ainda de entender, pelo menos, um pouco do que é de verdade, de fato, sabe? Porque eu acho que ainda falta, não é nem questão de conhecimento material, escrito, linguagem, não. É conhecimento biológico mesmo. Eu acho que me falta aparatos biológicos para ter discernimento de uma realidade que seja de um multiverso. Eu acho que, sabe... Mas existe uma possibilidade mais próxima do que você imagina. Então, legal, mas na minha cabeça parece que é muito longe ainda, né? Tipo... Não. Essa... Porque assim, nosso corpo é 80% matéria, 20% energia e luz. Transformando o nosso corpo em 20% matéria e 80% luz, a gente já vai para outra dimensão. E eu tô falando de ir com o corpo, sem morrer. Estou falando como... Sem necessariamente precisar de mais aparatos. Não, sem nada. Tem civilizações da história que sumiram. Os maias sumiram, tem outros que sumiram. Simplesmente não tem na história, não encontra corpo, não encontra nada. Não tem explicação. De nada. O que aconteceram? Eles transmutaram. Transmutaram, não é arrebatamento, não. Ninguém vai vir te arrebatar, tá? Ninguém vai vir. Não tem santo que arrebate quem não quer. A pessoa tem que querer, ela tem que... Ela tem que acessar essa ressonância, né? Parte ela... de dentro de si. Nunca é externo. O arrebatamento tem que ser de dentro. Eu vou me arrebatar. Afinal, eu sou uma deusa criadora. Eu vou me dar condições, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou me alimentar melhor, vou praticar exercício físico, eu vou criar plasticidade no meu cérebro, eu vou buscar. Porque não tem, as pessoas podem chegar alguém e te dar tudo. Se você não fizer isso por você, não tem quem te arrebate. Sim. Né? Mas eu acredito que existe um caminho, existe uma fórmula, assim, de bem-estar mesmo, de prolongamento da vida, que é possível, sim, qualquer um de nós acessar, desde que siga essas orientações. No caso, alimentação fundamental, primeiro lugar, alimentação. Tendo uma alimentação adequada, né? De verdade. Porque hoje a gente tá com um problema muito sério nos alimentos. Modificação genética, pesticida. Aí demonizaram o glúten, falaram que o glúten era o grande problema, aí não sabe que na verdade é uma outra substância que faz parte do pesticida, que passam nas plantas, que vai pro sangue, aí acham que é o glúten que tá fazendo mal, mas na verdade é o pesticida. Agora eles querem colocar uma alimentação com base de insetos. Já começaram a testar na Austrália. É uma tendência mundial. É uma tendência mundial. Alga, farinha, de grilo, de barata. E o inseto, existe um grande índice de vermes, de parasitas no inseto. Não foi feito para nós. Nosso corpo, biologicamente, não foi feito para comer insetos. A gente ingerindo esse tanto de parasitas, isso altera nosso DNA. Então, existe também uma galera que está no poder, um grupinho seleto lá. Tem conhecimento Ele não vai ingerir inseto. Ele vai dar inseto para a população ingerir, porque quer que o DNA altere, modifique.
para que você não tenha essa evolução. Para que você não possa, biologicamente, se sentir poderoso. Para que você não possa, biologicamente, viver mais. Para que você fique mais fraco, que você sofra mais radiação de 5G. Existe também outro estudo. Vou até te mandar, se você quiser, Eu quero. um artigo falando sobre a 5G e o mal que ela está causando no pâncreas das pessoas com a radiação, fazendo com que elas tenham obesidade. Tem muitas coisas de muitos profissionais bons, médicos bacanas, que a gente escuta só meia dúzia de profissionais que vão na TV, que vão na internet, que bombam, que todo mundo olha, que falam uma coisa que eles combinaram lá. Aí tem uns outros 300 médicos super inteligentes, bacana, que se eles saem na internet para se posicionar contra, nossa, é um surtado louco, lunático. O que ele tá falando? Que não pode comer farinha de grilo. Pode sim, comam. Como sabe? vai fazer muito bem pra você. Não, os parasitas acabam com a gente. O objetivo principal dessa condição é manter essa estrutura hierárquica de poder. Claro. Continuar a galera no poder e abaixo vivendo... Manipulação, porque o que acontece? Nós somos magos adormecidos, todos somos magos. Nós criamos essa realidade com o poder da nossa mente. O maior poder que existe, se alguém vai falar de bruxaria, simpatia, macumbaria, religião, de salvação, de profeta, seja o que for, o poder está dentro da nossa mente. É mental, né? É mental. E tudo que é matéria, ele ensina um plano mental, né? O universo é mental. O Hermes falava isso também, o universo é mental. A gente que cria. Se isso aqui é uma mesa, é porque todo mundo em comum acordo e os átomos se reúnem para que isso seja uma mesa e se transforme em material duro. Nós transformamos primeiro no mental para depois vir pro físico. Sim. Então, se os magos despertam todos e entendem o poder que está dentro de si, no mental, e começam a ir contra o que está sendo propagado nas grandes mídias, perde-se o controle. Porque a grande mídia, ela sempre manda uma mensagem: você é escasso, nós somos escassos, todo mundo é escasso, nós somos escassos de água, a mídia fala, somos escassos de território, não pode ficar se reproduzindo, nossa, imagina tanta gente assim no mundo, vai acabar com o planeta, nós somos escassos de alimentos, nossa, porque se tiver muita gente, não, nós não somos escassos. Nossa água não é escassa do jeito que eles falam. É um ciclo biogeoquímico, ela vai se reciclando. Ela vai se reciclando, a Terra ela se renova. Nós não somos escassos de espaço, como as grandes mídias falam. Nós não somos escassos de inteligência mental e biológica, como as grandes mídias falam, mas elas implantam isso de tal forma dentro de nós, na nossa cabeça, que a gente começa a trabalhar na escassez também. Sim. E aí fica sempre nesse ciclo de destruição, as pessoas se destruindo e sempre na espera de alguém para vir salvar, sempre. Que seja na história um herói que tem que vir salvar, seja um profeta que tem que vir salvar, seja um político que tem que vir salvar. Nunca é a população que quer e vai se salvar. É sempre uma espera. E eu acho que isso é fruto mesmo dessa como que eu posso dizer? Desse condicionamento mesmo. Então, esse condicionamento, ele foi feito um condicionamento para que as pessoas não parassem e pensassem, né? Então, você tem que trabalhar igual escravo. Então, por isso. Você acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 7 da noite. Quando você vai projetar alguma coisa de benéfico, é porque é um ser externo. Se você precisa de alguma coisa, é porque é um ser externo. Você nunca para pensar como você é dono da sua própria consequência, da sua própria realidade. Então, isso foi uma estrutura criada de manipulação, né? Total. Porque quem tem discernimento de si tem autorreflexão, tem uma inteligência mais até interpessoal porque, e social mesmo, porque quando você entende você vai entender o social. É fato. Você tem que parar e pensar, né? E se a gente vai pensando em estruturas implementadas, não só religiosas, todos os tipos de estruturas, até a escola. Você é feito pra, sei lá, passar em prova. Você não é feito pra questionar, pra pensar, pra estimular, entendeu? É péssimo. Olha, a estrutura da escola em si, ela é igual a uma estrutura de um presídio. Por exemplo, vamos olhar aqui. Olhando aqui de uma forma mais próxima, no Brasil. O sino que toca na escola, as cores que tem na escola, tem no presídio. Se você for no presídio e você entrar, você vai ver que são muito parecidos. Então você não consegue... Como que você vai se desenvolver? Total, e eu presenciei claramente isso quando eu experimentei um pouco do nível acadêmico americano e o brasileiro.
então, um país emergente, né, o Brasil, a gente tem o mesmo padrão arcaico de ensino, que é aquela questão de memorize, acerte e passe na prova. Nossa, é. E quando eu fui pra lá, tive uma introdução em engenharia lá, que eu falei, isso aqui é aprender mesmo. Isso aqui, eu estou numa exposição de aprendizado. O que era? Eles te davam uma matéria, que era Introduction to Engineering, você tinha que criar um hoverboard. Mas eu não sei cálculo de corrente, eu não sei... Não importa, você vai aprender nesse processo, você vai aprender com a prática, com a experiência. Isso é aprendizado. Então, a estrutura acadêmica americana me ensinou o que realmente era aprendizado e como eu estava num cabresto. Eu estava ali fechado, né? Então, foi um dos pontos de interflexão na minha vida, foi esse entendimento. E aí, uma coisa que eu gostava muito era essa política de multidisciplinar. E globalizada. Então lá eu tinha acesso a pessoas, Michio Kaku, fui na aula dele, em palestras, pessoas super renomadas, né, que não tem, eu acho que o valor que deveria ter no mundo, né, tem as outras celebridades que valem mais do que isso, que também é um condicionamento de manipulação. Total, A gente vai supervalorizar o funkeiro e o astrofísico que tá fazendo um negócio grandioso, que tá fazendo esse funkeiro ficar ali no YouTube, ninguém conhece, sabe? Então é uma estrutura de manipulação mesmo. Vamos condicionar as pessoas a ficarem pensando nesses estímulos quase primitivos. Porque você pensa que você tem que comer. Instinto sexual, Sexo, comer, raiva e medo. Então, vamos estimular isso. Como a gente estimula? Celebridade tem que ser isso. Através de comida, música tudo. Então, a gente tem um projeto de manipulação, é claro, é nítido, para quem percebe, é nítido. É gritante. Essa estrutura de manipulação que ela está instaurada por alguém ou por várias estruturas, né? E cada vez mais as pessoas estão criando consciência disso, sabe? Eu acho que existe agora a força do digital para potencializar isso. Mas existe essa dissonância que gera quadro de ansiedade, gera esses superestímulos. Eu acho que é pertencente ao ser humano esse conhecimento e de alguma forma ele sabe disso. Mesmo que inconsciente. Então, essa sensação, essa ansiedade, esse quadro... porque, tipo, quer se libertar. Quer se libertar desse extremismo criado e estruturado, né? Então, a gente vem vendo ondas, assim, de manipulação em todas as esferas, não? Começa por quem ensina, né? Que quem ensina, ele não pode falar o que ele quer. Ele não fala... Pode. Uma estrutura que é pautada, já é definida por grandes estruturas e assim por diante, né? Ele não vai abrir uma aula e abrir questionamentos, não, a gente tem uma pauta a ser seguida, tem uma agenda a ser seguida. Existe uma estrutura de controle mesmo, né? E eu vejo as grandes potências essa imersão de coisas ao contrário, né? Então, se eu vejo... A gente vê ali China, que mesmo que tenha também uma forma de manipular as pessoas e tudo mais, mas é potencializando pelo menos o intelecto, né? O mercado americano, o poder. Então, todos estão com estruturas de manipulações de formas diversas, né? Então, eu acho que é interessante... Um exemplo muito simples dentro de casa que eu tenho é das minhas duas crianças. Quando eu vejo elas chegando da escola... Elas estão, assim, acabadas, cansadas, com a mente exaustas. Quando vão estudar para uma prova, é um assunto extremamente repetitivo. E o conhecimento não é esse. O conhecimento, eu também não entendia. Eu nunca também gostei, assim, de ir para uma instituição escolar, mas, poxa, que saco. Por quê? Eles fazem isso de uma maneira chata, tediosa, obrigatória, com uma pauta extremamente fechada, não dá uma oportunidade para desenvolver o pensamento. E quando você entende que o conhecimento, ele te dá esse fogo interno, que o conhecimento ele é gostoso, quando você vai estudar você tem prazer, você desperta o melhor que tem dentro de você, que você não vê a hora passar, que você tá fazendo uma coisa extremamente prazerosa ali. E você estimula você a desenvolver mais raciocínio, mais discernimento, mais tudo. Né? Então, porque é hormonal, a gente é uma máquina biológica. Então, por exemplo, o pensamento ele gera, é o interception, né? Então, aquilo que você pensa vai gerar sua condução emocional, que vai gerar vibração, frequência e tudo mais, e a mesma coisa o inverso, né? Então, vamos estimular eles ao ponto de sentirem esse nível aqui de emoção. Não vamos estimular para sentir isso aqui, sabe? Porque se eles sentirem isso, vão crescer, mais questionadores, vão buscar, vai entrar em colapso essa estrutura, esse sistema que foi criado, não né? Dura muito
muito tempo. Não dura muito tempo. Então, essa estrutura ela foi pensada, ela está estruturada, é clara, é nítida, as evidências são fatos disso, que existe uma estrutura. Vamos fazer com que o ser humano fique sendo estimulado e cada vez mais por estímulos mais primitivos e ele não olhe para dentro de si. Porque se ele olhar, esse sistema, ele entra em fracasso, né? Ele colapsa. Aham. Porque... E é muito interessante também entender por que as crianças começaram a ir cada vez mais cedo para a escola, né? Eu já falei disso aqui também no meu pod, mas eu vou relembrar que é bem legal e importante. As crianças começaram a ir cada vez mais cedo para a escola porque o Estado queria doutrinar a mente delas. E quando elas ficavam em casa com os pais, por exemplo, o pai, coitado, já estava ferrado que ele tinha que ir para a guerra. Tinha que sair, ficava com a mãe em casa. Ele tinha o aprendizado de meu pai e minha mãe, instituição familiar, o que é correto, o que não é correto, o que eu gosto, preciso olhar para mim, eu preciso me entender, tenho meu tempo, eu aprendo de formas diferentes, né? Tenho habilidades que outras crianças não têm, outras não têm habilidade que eu tenho, de uma forma mais respeitosa mesmo. E quando a mãe também sai de casa para ir trabalhar no pós-guerra, não, você também tem que trabalhar, vamos lá, vamos colocar todo mundo no mercado de trabalho, por quê? Porque eu quero pegar seu filhinho bem novinho. Porque se eu pego ele já estruturado mentalmente, com, sei lá, 8, 9, 10 anos para cima, ele já tem uma percepção de certo, de personalidade, dele mesmo, do que gosta, do que não gosta. O molde já tá secando, né? Senão não conseguir modelar. Então, eu preciso que traga bem novinho, deixa aqui. O Japão fez muito isso. Muito. As crianças não viram os pais. O dia inteiro trabalhando, quem cuida são os professores. Por isso que o professor é tão respeitado. Poxa, tem muitas coisas que também a gente sofre olhando para fora, às vezes, né? Muitas vezes para fora do nosso país. Porque lá no Japão os professores são super respeitados. Aqui a gente não respeita a profissão e tal. Gente, é porque existem propostas diferentes e tudo aqui no mundo na 3D é dual. Então, tudo é positivo e negativo, tudo é yin e yang. Sempre tem as duas vertentes. Apesar dos professores serem extremamente respeitados no Japão, os pais e os filhos que estão lá não acessam os pais, a família, porque não ficam com eles. Quem criou foi o professor, do jeito que dava, sem ter essa intimidade, sem despertar a individualidade da criança, criando de uma maneira... Porque assim, claro que a gente tem que respeitar todo mundo e tratar todo mundo do melhor jeito possível, mas você precisa entender, respeitar a individualidade do outro, e eu acredito muito na meritocracia. Eu não acho que, por exemplo, uma criança, eu falo sempre pra eles, sempre brinco, a Isis fez uma atividade lá em casa e eu falei, se você fizer essa atividade, limpar aqui e organizar essa mesa pra mim, vou te dar R$30, faça um Pix. A sua irmã que tá lá dormindo, ela não vai ganhar, porque ela não fez. Mas se ela fizer, ela também vai ganhar. Agora, quando eu dou pras duas igual, ela começa a não valorizar o trabalho. Fala, não, minha irmã tá dormindo também, por que eu vou fazer, né? Então, são coisas que a gente tem que olhar com muito cuidado. Abrir a mente, estudar um pouco mais, sempre observar, para depois a gente dar uma opinião. Sim, total. E eu te fazer uma perguntinha sobre seus estudos de magnetismo, se você quiser abrir aí pra gente. Legal. Para falar, eu acho que de magnetismo, a gente tem que entender, né, uma base ampla, assim, bem genérica, que magnetismo é esse campo criado pelo movimento ali elétrico, né, dos elétrons. Então, tudo que é visível, tudo que é matéria, tudo que é denso, gera um campo eletromagnético, né? E essa inter-relações entre esses campos eletromagnéticos tem um potencial energético, né? Então, se a gente olha, vamos olhar de forma bem lógica, racional, pensando na estrutura que é visível, clara, que é a própria Terra, né? A gente tem o IMF lá, que é o campo eletromagnético planetário da Terra, né? Que quando a gente olha ele no escopo estrutural, pensando no sistema solar, ele tem a função de proteger a Terra dos próprios ventos solares do Sol e, ao mesmo tempo, nutrir esse campo com a própria energia. Então, ele é essa relação de proteção e nutrição, né? Então, pensando nessa estrutura, a gente também tem esse campo eletromagnético. Sim, nós mesmos, né? No nosso corpo. Isso. Então, como conseguimos entender essa condição desse campo e modular isso, né? Entender essa estrutura vai fazer a gente ter consciência, e com essa consciência a gente vai conseguir explorar mais do potencial. Porque se, pensando nessa estrutura padronizada, a razão dessa equação, a Terra se alimenta, nutre e protege do próprio Sol. O Sol faz a mesma coisa que a galáxia. A
a gente não faz a mesma coisa que a Terra, sendo uns frutos né? Do macro ao micro. Dessa estrutura, como fazemos isso, então, né? Então, entendendo o IMF lá, o campo eletromagnético da Terra, a gente consegue entender também o nosso campo bioeletromagnético, né? Então, pensando que a Terra cria portais, ela, tipo... Cada quebra de eventos solares, ela cria um portal, gera plasma. Uhum. E é interessante ver isso quando a gente vê uma associação até holística, quando as pessoas falam, eu vi uma aparição X de plasma associado, porque é um portal, é materialização. É física, é ciência, não é porque a pessoa é doida. Não é um brilho mágico, não é mágico, é plasma, é um alto potencial energético. Você sabe que essas explosões solares são muito interessantes porque elas causam uma tempestade em determinados lugares, elas com formato de redemoinho, e depois que acontecem essas explosões solares, você pode ir lá e ter certeza que vai ter minério nessa terra. Ouro. É muito legal. Tem muitas pessoas que, eu via muito, pelo menos. Caçadores de furacão, caçadores de não sei o quê. Aí tinha, sei lá, se era nesses canais da televisão, da vida, e eles iam lá gravar e tal. Na verdade, eles estavam gravando, fazendo documentário, tudo lindo, que eu acho uma pedrinha. Mas eles também depois pesquisavam o solo de lá, da onde aconteceu. Legal, interessante. Não, e querendo ou não, o magnetismo em si, essa estrutura, pensar que tudo que é visível, denso, gera esse campo, né? Porque tudo é energia. O universo é todo enérgico. Ele agora energia. Tá na moda, né? Agora tá indo no auge. Tudo é energia, tudo é o que você pensa, só que vibração. todo mundo só fica pensando. Só que às vezes a pessoa fala, pensando de uma forma holística. Não, entende a estrutura fundamental, elementar do negócio, que aí você vai ter o discernimento do conhecimento puro, praticar. né? Praticar, vai entender. Não, eu repetindo alguma coisa que foi falado que é bonito, é legal postar. O segredo. Mentaliza. Vai aparecer. Vai dormir pra ver se vai chegar. Não, pô, você tem que criar experiência, aprender como funciona isso em você, induzir a emoção, o pensamento, que ele vai induzir esse campo eletromagnético. Então, se a gente pensa que o campo eletromagnético, ele magnético, ele é criado pela energia, e a energia gera vibração, que gera frequência. Como a gente consegue fazer isso? O que no corpo humano cria esse campo eletromagnético? Primeiro, exercício físico. Exercício físico. É uma coisa que eu queria. Eu não gosto, gente. Mas eu tô tentando melhorar isso. Aí, o mental, o estímulo emocional, né? O controle até mesmo da frequência cardíaca. Total, Então, respiração. É com isso. Alimentação, a gente tem que bater... Eu vou deixar uma apostila depois para os meus seguidores aqui do canal, que fala só sobre alimentação. Aí tem toda a base alimentar lá, o que eu considero ideal, né? Que o nosso grupo da Aquila Pesquisas considera ideal para aumentar as frequências cerebrais, porque aumentando as frequências cerebrais, automaticamente a gente aumenta o nosso magnetismo, consegue entrar em contato com outras realidades, né? Eu escutei um negócio esse dia que eu achei bem legal, que se alimenta tudo que é do planeta. Planta e bicho. O Alan fala isso, ele fala sempre, tudo planta que nada bicho. Anda ou voa. E eu, meu Deus. E planta, e pronto. Tá lá, tudo que é natural, né? Lata, uma coisa. Não, vai ter algum indício de alguma coisa, né? Você tá lascado. O negócio é o seguinte, tá na prateleira do mercado lá, tá durando dias, ele aguenta ficar 15 dias lá, então não come. Não, come algo que estrague rápido. Porque é natural, é orgânico, né? Então, o que eu tô estudando sobre magnetismo é entender. Eu sou por muito tempo fui muito assim, lógico, só racional. Depois parei para tentar entender também que às vezes só o lógico você não consegue ter o discernimento, porque você não dá abertura para a amplitude do conhecimento. Porque você já definiu. Que até ali você sabe o norte, você sabe o horizonte? Não, você nem sabe. Então, dissipa, deixa fluir, e aí você vai entender. Com essa experiência, você vai criar o discernimento. Então, mas eu gosto de ter a base lógica, eu gosto de ter a base racional. Então, quando eu vou estudar de magnetismo, e por ser engenheiro, estudar engenharia, saber... Você tem que estudar nas escolas pitagóricas, então, que você vai amar, porque é totalmente matemático. E aí, como já estudei bastante sobre a parte fundamental física, meio de eletromagnetismo, correntes e tudo. Agora eu tô tentando entender
identificar os padrões, sabe? Como isso funciona no corpo, Como funciona no corpo. Para mim entender no corpo, eu preciso entender o macro, né? Que tem dados, a gente tem Memphis aí, o satélite que tem... A gente consegue visualizar em tempo real como está funcionando esse campo eletromagnético da Terra. Entendendo o macro, eu quero entender o micro. E aí, como eu consigo estimular esse micro e projetar esse campo eletromagnético, que é bioeletromagnético, criado por todas as células do corpo. Cada um tem um campo eletromagnético que gera um gigantesco, né? E como eu consigo estimular isso com o físico, com o corpo e com o mental, né? Então, essa é a busca do conhecimento. Esse é o grande segredo, né? Esse é o grande segredo. Se o universo é energia e a energia gera isso, entendendo essa estrutura, a gente consegue entender a modulação enérgica mesmo, sabe? Das coisas. Então, física, né? Física. Então, é isso que eu tô buscando estudar cada vez mais magnetismo mesmo. Muito legal. Obrigada por compartilhar aí com a gente. Legal. Eu também queria fazer um adendo aqui sobre o magnetismo. O magnetismo também tá ligado com o nosso corpo, a gente comentou isso, mas existem aquelas pessoas que a gente observa que tem mais magnetismo. Às vezes ela nem é a pessoa mais bonita do lugar, mas quando ela chega no ambiente, pode estar lotado, numa palestra, todo mundo sente a presença dessa pessoa, né? Quando ela tá com magnetismo alto. Você abriu a porta, a pessoa entrou lá e todo mundo virou para olhar para ela, sentiu a presença dela. Tem pessoas também que têm magnetismo do olhar, que também é uma tecnologia, magnetismo do sorriso, que sorrindo, elas conseguem influenciar, né? Alterar... Modular o campo eletromagnético da outra pessoa, porque ela estimulou de outra forma o sensorial, né? E é engraçado isso. No meu ciclo social, eu tenho o privilégio de conviver com muitas pessoas assim, e eu aprendo com elas, né? Tipo, como ser, como projetar, e isso é assim, e é natural da pessoa. Parece que é um processo evolutivo. A gente voltando naquele assunto que cada ser humano é uma experiência diferente da própria divindade, e cada um tem um estímulo e um aprimoramento em grau diferente em alguma unidade de pensamento. Talvez esse aqui seja mais envolvido nessa parte, esse aqui desenvolvido mais nisso. Então, cada ser humano ele tem o seu potencial e às vezes velado. Às vezes ele nem entende o potencial que ele tem, né? E é engraçado entender que o magnetismo, ele é o percebível, né? Tipo, quando a gente consegue entender. Você sente. Algo que ninguém vê, mas tá todo mundo sentindo, né? A energia da pessoa é muito boa, é o que falam, né? É verdade. A energia da pessoa, a energia é muito densa. Porque é isso, a gente tem esse sentimento, não tá tão aprimorado na maioria das pessoas, para elas entenderem como funciona a estrutura, acaba que vira essa coisa também meio mística. É meio mística, meio holística, né? É a energia baixa. Não vou com a cara da pessoa, né? Mas às vezes confundo também, né? Não gosto da pessoa, a energia dela é ruim. Não, eu só não gosto também. Você só não gosta da cara da pessoa. A pessoa não tá na mesma frequência que a pessoa. Você não tá na mesma frequência. Porque a frequência é um rádio, né? Você acessa lá, às vezes não bate com a sua. E às vezes se você ressonou naquilo ali, é porque pertence a você também. Você talvez não gostou, você não gosta de uma coisa em você. Porque não tem como você se incomodar com algo que não é seu. É indiferente. Então, às vezes, quando alguém fala muito pra mim, eu não vou, cara, sou por causa disso. Então você tem que se olhar. Talvez você tenha isso aí. Talvez você tenha isso. Uma coisa, um comentário que eu anotei aqui também pra fazer, que é bem interessante, que tá super relacionado, assim, com o magnetismo. Dentro do magnetismo tem o campo de Higgs, correto, né? Que é como se fosse aquela telinha, o Excel em cima do campo da Terra. E essa telinha, na verdade, os egípcios já estudavam, já utilizavam isso com MFKZT. O que é isso? O hormônio atômico. Os egípcios usavam o hormônio atômico, foi até encontrado no templo de Dendera, que era um dos templos da Ísis. E esse hormônio atômico, eles usavam como maná do prolongamento da vida. Então, eles ingeriam esse hormônio atômico para aumentar o magnetismo, o campo eletromagnético deles, que é muito legal. É bom até a gente dar uma olhada aí, quem sabe no próximo vídeo, o podcast, eu falo sobre o hormônio atômico, que é bem interessante. Nós, na fazenda, temos a argila que tem ouro monatômico dentro. Então, faz com que também tenha a troca catiônica quando a gente passa no skincare da pele, com os produtos cosméticos, dê esse efeito tão legal. Legal. E é bem elementar, né? Atômico mesmo, né? Até eu fiz outra anotação aqui, que o MFKZT, que é o hormônio atômico, né? Ele vibra em 333 Hz de ciclos por segundo, e a frequência necessária para acessar a outra dimensão.
333. O 33, ele sempre tá estratégico em todos os lugares, assim. É algo bem simbólico, né? O 3, o 6 e o 9, porque são os símbolos, são os números superiores da geometria universal, né? Até o Tesla, né? Falava muito. Tesla viu através dos egípcios, né? Ele era louco com isso. Ele não ficava um quarto de hotel se não desse 3, 6 ou 9. É verdade. Ele dava não sei quantas voltas, 6 voltas, 9 voltas em cima do lugar onde ele ia ficar, no quarteirão e tal. Ele acreditava nisso. E não é misticismo, é matemática. Não, é matemática, porque altera a sua energia, seu campo. É uma geometria fundamental das coisas. A Cabala estuda também bastante isso. Apesar de ter misturado muito com a religião ali, com os magos caldeus, ter feito uma mistureba, ainda tem um pouco desse conhecimento. Sim. Então, ficaremos aí, na espera do próximo podcast com você pra gente falar de hormônio atômico. Eu vou estudar mais sobre. E querendo ou não, é muito legal visualizar. Cada pessoa tem uma percepção da realidade e é isso que cria a realidade, né? Eu vejo muito essa ideia de matéria como esse magnetismo do divino, né? Então, na minha cabeça, cada componente visível, ele tem uma capacidade de absorção dessa força, dessa energia. Então, nós, seres humanos, temos nossos aparatos biológicos que faz a condição de conseguirmos mais propensão dessa energia vital, desse divino, né? Então, e eu acredito que cada nível de evolução é isso, você... aquele desenvolvimento foi ao ponto de entender como conseguir absorver mais disso, sabe? Mais dessa energia. Porque se a gente olha para o todo, ele tá em perfeito equilíbrio, né? Porque se a gente tira um pouquinho aqui, esse planeta para cá, catástrofe. O ciclo biogeoquímico do carbono se altera aqui, dá ruim. Então, tá em perfeito equilíbrio, existe uma consciência geral para tudo, né? Às vezes até de criação, que também vem descendente dessa consciência geral. Eu acredito muito nessa ideia de que cada ser, não importa o seu nível de evolução, não só os seres humanos, os outros também que existem, adquirir um conhecimento necessário para conseguir mais esse divino, sabe? Tipo, então, essa capacidade de consciência, né? O que é consciência? Não sei, tipo, é essa dissipação mental que vai para esse mundo imaginário, que é esse mundo de uma matéria talvez não... uma matéria não visível, não palpável, né? A gente vê essas pesquisas... A percepção do invisível. Essas pesquisas de partículas, antipartículas. Existem partículas que são visíveis, mas existem aquelas que não tem nem massa para ser visível. Então, e tudo vem do invisível. E bóson de Higgs mesmo cria massa para as outras. Então, uma loucura. É uma doideira, né? Hoje eu estava estudando sobre isso, hoje de manhã. Sobre bóson de Higgs. Então, é uma partícula que dá massa. Será ela é o Deus, então? Eles chamam de partícula de Deus, né? Partícula de Deus, né? Mas é engraçado entender essa idea de que existe, fora do visível, um universo gigantesco, invisível pra gente, né? Talvez pro outro seja o inverso, né? É visível pra eles, não é visível pra gente. Então, é interessante, e sempre a energia é a base, a vibração é a base pra tudo isso. Então, o eletromagnetismo, querendo ou não, é a representação, é a causalidade da matéria, né? Então, tá visível, tá matéria, gera isso. A energia vai gerar um campo eletromagnético. Incrível. É isso. Eu acho que por hoje é isso, né? A gente já conversou, bateu um papo bem legal. Falamos bastante, né? Mostramos um pouquinho das nossas ideias, dos nossos estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o meu @, o do Wilker, as nossas redes sociais, para que vocês possam entrar em contato, interagir. Eu espero que me siga aqui, né, no canal no YouTube. Dê um like, compartilhe. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí.